Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e é mais um vídeo de Pokémon Unite, sim. E este vídeo vai ser o pior e o melhor Pokémon de cada categoria, tá? Para quem não sabe, no jogo nós temos 5 categorias, sendo elas os suportes, os versáteis ou allrounders, os atacantes, os defensores e os speedsters ou velozes, tá? E depois, vou falar também que a lista estava a ser feita no dia 17/2, ou seja, qualquer balanceamento ou Pokémon introduzido posteriormente a essa data, no caso depois dessa data, não está a ser levado em consideração. E prontos. Ok, agora vamos vir aqui. E outra, a lista é para ser feita para jogar sozinho, para quem joga sozinho, sem companheiros com comunicação. E ok, vamos começar agora com os suportes. E na posição de pior, temos aqui, para quem viu uma top 5 melhores e piores, viu que a Blissey pegou top 3 piores. E não é à toa, né? É o que eu falei lá. Ela é horrível para se jogar sozinha. Para se jogar com a Blissey sozinho tem de ter uma skill cap enorme. Tipo, ela não tem muito. Ela não faz muita coisa. Tipo, não ajuda em nada. Quando o assunto é jogar sozinho. E sim, e não, ela não é ruim, tá? O problema é que a lista não é para ser, não é para quem joga em equipas, é para quem joga sozinho. Então, aí muda algumas coisas, como a posição do melhor suporte que pertence ao Wigglytuff, né? Que diferente da Blissey é exatamente o oposto, tem tudo para ser jogada sozinha. Tipo, tem um 5 que lhe ajuda a controlar uma área, e a ter controle de grupo. Tem um rollout que ajuda-lhe a finalizar os inimigos, a Battle App que lhe ajuda a finalizar os inimigos, então tem tudo que lhe ajuda. O Unite Move dela, que é um dos melhores do jogo, então tipo, tem tudo que ele precisa para ser boa. Ok, vamos ver aqui agora com os versáteis ou allrounders. E vamos ver aqui com a posição do pior allrounder de todos, que é o Machamp, tá? Não é novidade, tais. Por mais que ele não apareça no top 5 piores, não quer dizer que ele é bom, tá? Ele só não apareceu porque tem outras coisas que conseguem ser piores que ele, tipo uma Mamoswine ou Decidueye, tá? Eles são 1000 vezes piores. E aí é só por causa disso, né? É só sobre isso, isso está tudo good. É por causa disso mesmo. O Machamp, ele não tem tanta função. Ele não faz nada na partida. Tipo, Machamp é basicamente um saco de pancada ambulante. E a sua habilidade na cidade, para quem não sabe o que ela faz com que enquanto o Machamp estiver a sofrer golpes, a sofrer danos negativos, como o queimamento ou um envenenamento, o Machamp vai causar mais dano. Só quando ele tiver a sofrer esses efeitos, vão ter de recuar com ele. Então, tipo, não tem motivo para usar ele. E em contrapartida, vamos ver aqui com o melhor Pokémon Allrounder, que sem sombra de dúvidas, melhor Pokémon do jogo, não preciso falar mais nada, é o Dragonite, tá? Essa posição também poderia pertencer ao Aegislash, só que o problema é que o Dragonite, sim, ele é mais fácil de usar, por isso é que ele aparece melhor que o Aegislash. Não é porque o Aegislash é pior, e sim porque ele é mais difícil de se usar. Então, tipo, e o Dragonite é que ele tem o Dragon Dance que, com base tanto com o Outrage quanto com o Hyper Beam, consegue ajudar muito o Dragonite a causar muito dano e tais. E o que antes era um meme, que era o Extreme Speed, agora sim, é uma realidade basicamente. Ele não é que ele é inútil, mas o Extreme Speed, ele agora sim consegue dar uma ajudinha pro Dragonite, consegue finalizar inimigos com facilidade. Só que ainda não tem motivo para usar, porque ele ainda tem mais segundos de cooldown do que o Dragon Dance. Então, tipo, é por causa disso mesmo. Ok, agora vamos vir aqui com os atacantes, tá? Os atacantes que, para quem viu o top 5 melhores e piores, sabe que a Gardevoir pegou a segunda pior Pokémon do jogo. E a segunda pior, e o pior é um
e o pior é o defensor. Então, tipo, né? Então só pode ser a Gardevoir na posição de pior. Também poderia ser o Decidueye, né? Mas fazer o quê? A vida que segue. Não gostou, sente chora. Então, e o problema da Gardevoir é o que eu falei. Ela evolui muito tarde. Tem os cooldowns dos golpes muito lentos. Então, tipo, enquanto ela não aprender o Unite Move, ela é inútil. O problema é que o Unite Move também recarrega muito lento, ou seja, né? Ela não faz muita coisa na partida. Para ela começar a fazer uma pequena coisinha ou outra, ela precisa de chegar no nível 10, tá? Aí sim ela já faz bastante coisas. Mas até lá, enquanto isso, é horrível. Ou seja, basicamente vão ficar metade da partida sendo inúteis. Em contrapartida, vão ficar a outra metade da partida sendo mais ou menos. Ou seja, um passa de inútil para mais ou menos. Então não devem usar ela sobre nenhuma hipótese. E vamos aqui com o melhor atacante, que sem sombra de dúvidas é o Pikachu, tá? E pronto, ele tem uma habilidade que lhe ajuda muito na sua defesa pessoal, que paralisa os inimigos quando ele toma dano de golpes de contacto. Isso helpa muito o Pikachu em algumas situações de perigo que ele está a fugir de, por exemplo, de um Lucario, de uma Champ, de um Dragonite, de um, sei lá, de um Zero Hora. Então, tipo, isso lhe ajuda muito nessas situações. E vamos vir agora aqui com os defensores. Como eu acabei de falar, tivemos um defensor que pegou o pior Pokémon do jogo. Sem sombra de dúvidas, o pior defensor é o Trevenant. O problema do Trevenant é o que eu falei, basicamente. Enquanto Phantump, ele é inútil. E o Phantump só evolui para Trevenant no nível 5. Ou seja, isso demora muito tempo até ele ser útil, até ele ser usável, até ele funcionar, no caso. E pronto, o Woodhammer, por mais que ele consiga dar 2 Woodhammers e o segundo paralisa, ainda temos de lembrar que ele fica parado para usar o segundo Woodhammer e, e, e ele precisa acertar o primeiro Woodhammer para ter o segundo carregado, além de que ele pode sofrer qualquer tipo de dano enquanto está a carregar o Woodhammer, ou seja, não tem porque usar o Trevenant, ele só tem desvantagens. Em alguns momentos específicos da partida ele consegue ser útil, tipo para roubar objetivos com o Hornleech, para chegar lá mais rápido, mas de resto, ele não é bom em nada. De novo, vamos ver aqui com o melhor Pokémon do defensor, outro que não apareceu no top 5 melhores, mas ok. É o Slowbro, tá? O Slowbro não é surpresa, basicamente, acho eu espero. Assim, eu espero do fundo do meu coração. Eu espero que não seja surpresa para ninguém, né? Que o Slowbro, ele literalmente, ele consegue counterar o Dragonite, o melhor Pokémon do jogo, ou seja, só aí ele já tem um pouquinho de destaque. Ou seja, ele consegue counterar o melhor Pokémon do jogo. Ele consegue defender bem a equipa. Ele não depende de comunicação para funcionar, que isso é ótimo quando a lista é para solo. Então, tipo, o Slowbro tem tudo para ser bom. Inclusive, eu queria colocar ele no meu top 5 melhores, tá? Só que o problema é, ele está lá no top 10, só que o problema é que os outros que estavam lá eram melhores que ele. E alguns até mais fáceis que usar, como o Dragonite e o Zero Hora. E vamos agora aqui vir aqui com a última categoria do vídeo, que são os Speedsters. E nos Speedsters nós temos 4. Um apareceu no top 5 melhores. Os outros 3 não apareceram em momento nenhum. E o pior deles, muito provavelmente não é surpresa para ninguém, que é o Gengar. Sim, o Gengar é o pior Speedster. Mas porquê? Mas porquê em específico o Gengar é o pior e não o Absol ou o Talonflame? Porque diferente do... Porque em contrapartida com o Absol e com o Talonflame, o Absol, ele tem a habilidade dele que aumenta a taxa de crítico do Absol. Tem os golpes dele que causam mais dano quando dão crítico. Isso já lhe ajuda a defender-se. O Talonflame tem o Unite Move que recarrega muito rápido e ajuda ele.
Tem agora o Aerial Ace, que cura a vida do Talonflame ao acertar. Tem o Fly para fugir. Ou seja, por mais que eles tenham pouca vida, eles têm as duas maneiras de sobreviver e de matar os inimigos com facilidade e cumprir a sua função. O Gengar só tem counters. Basicamente todos os Pokémon do jogo têm uma maneira de counterar ele, tá? E os que não têm uma maneira de counterar ele, matam ele com facilidade. E é esse o problema. E depois dos tantos de nerfs que o Gengar recebeu, ele não tem mais utilidade. Tipo, o Gengar não... Antes ele tinha uma obrigatoriedade extrema para estar nas equipas. Agora não tem nada. O Gengar só tem lágrimas. Porque de resto, tipo, mataram um fantasma. Não tem porque usar Gengar quando existe Absol, quando existe Talonflame, quando existe Zero Hora, quando existe qualquer Pokémon. mas ele não chega a ser ruim, porque ainda assim em alguns momentos específicos ele consegue ser útil. Tá, por mais que, né, é o que eu falei, em momentos específicos. E em contrapartida vamos vir com o último Pokémon do vídeo e o melhor Speedster, que é o Zero Hora, que pegou o quinto melhor Pokémon do jogo, sem sombra de dúvidas, porque, primeiro, para quem não sabe o que é que os Speedsters têm de fazer, eles têm de matar os inimigos na partida, tá? Essa é a função de Speedster, é matar os inimigos. E o Zero Hora consegue fazer isso muito bem, porque ele consegue se aproximar com facilidade. Qualquer coisa, ele tem um golpezinho dele lá, o Volt Switch, que ele dá um dash para a frente, causa dano. E se ele precisar de recuar, ele ainda consegue voltar para o ponto inicial, causando mais dano ao inimigo. Ou seja, ele tem dano para dar e sobrar. Ele consegue matar os inimigos com facilidade. Consegue exercer controle de área, controle de grupo. E ele não precisa tanto assim de upar. Diferente de outros Pokémon, tipo o Gengar, o Zero Hora não precisa de ficar ali rushando para ganhar XP, para evoluir. Porque primeiro ele não tem evolução. Mas ele não precisa tanto assim de evoluir. No máximo só para aprender os golpes dele. E o Unite Move. Mas o resto ele já não precisa mais. E este foi o vídeo, né? O melhor e o pior de cada categoria. Então, falas e fui.